Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe. Aqui é o irmão Vinícius. Infelizmente, nosso programa hoje está sendo gravado. Vai ser disponibilizado aí no nosso Facebook muito em breve, devido a um problema técnico nosso aqui com a nossa conexão de internet. Estou nessa noite aqui com o pastor Carlos Costa. Boa noite, pastor Carlos Costa. A paz do Senhor. Boa noite, a paz. Nosso tema de hoje programa é mordomia cristã. Vamos falar o que é mordomia cristã, senhorio versus mordomia, o que é o senhorio, para que nós venhamos a entender a mordomia. Vamos falar da falta de senso de grandiosidade de Deus, para entendermos esse termo. E vamos falar também de como ser um bom mordomo ou um bom servo. É um assunto um tanto quanto novo para a igreja. Acredito que muitos de vocês que vão nos assistir nunca nem tenham ouvido falar sobre esse tema, mordomia cristã. Mas é um assunto que tanto serve para nós cristãos, como serve também para aqueles que desejam caminhar, conhecer Cristo. Eu trouxe como introdução 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, que diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros ou mordomos da multiforme graça de Deus. O interessante é observar aqui que Pedro diz para que nós administremos uns aos outros, em favor do outro, o dom que nós recebemos de Deus. Ou seja, mordomia, um mordomo é aquele que administra algo para o seu senhor. Ele não é dono de uma propriedade, mas ele administra aquela propriedade, aquele bem, aquele talento, seja o que for que o seu senhor lhe der, lhe confiar. E ele é responsável de administrar aquilo não em favor de si próprio, mas em favor do seu senhor. E no nosso caso aqui, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, é em favor do próximo, que automaticamente, como a própria palavra diz, aquele que cuidou de um doente, aquele que ofereceu um abrigo, ele fez ao Senhor, como diz a palavra de Deus. E nós partimos para o nosso tema propriamente dito, o que é mordomia cristã. Segundo o dicionário, mordomia é um conjunto de vantagens oferecida por um empregador aos empregados ou uma parte deles. Então, para nós cristãos, nada mais é do que um conjunto de dons, talentos, ministérios que Deus nos confia como dádivas, algo que nós não merecemos, mas que vamos ter a partir de então, quando Deus nos dá a responsabilidade de administrá-los e de prestar conta futuramente, para que nós venhamos a cumprir a missão de Deus que fomos comissionados. Então, mordomia cristã é receber algo de Deus, administrar isso que Deus nos deu, lembrando que temos responsabilidade em usar da maneira com que Deus determinou e vamos prestar conta daquilo que Deus nos deu. E dentro dessa introdução e da explanação do que seria mordomia cristã, eu deixo mais um versículo, Mateus 25:15, que diz: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Ou seja, essa parábola muito conhecida, a parábola dos talentos, fala claramente sobre a mordomia cristã. A gente vai citar alguns outros versículos também, que trata justamente disso. Deus deu uma variedade de dons aqui, talentos naquela época você pode considerar como uma espécie de dinheiro, mas a gente pode trazer para qualquer coisa que Deus deu para a gente. Ele deu uma porção para cada um, segundo a capacidade de cada um de nós temos para administrar, segundo o que Deus prevê, e se ausentou. E quem conhece a parábola, lá para o verso 19 e 20, ele vai dizer que o Senhor retorna prestando conta, e um dobrou, o outro dobrou também, e o outro nada fez, simplesmente enterrou, e Deus o chama de servo mau, e esse servo tem um destino ruim, nós vamos falar mais à frente. Não é isso, pastor Carlos Costa? O que o senhor tem a nos acrescentar de mordomia cristã? Nos enriqueça aí com esse conhecimento do senhor. Na verdade, ele é um assunto muito vasto em toda a Bíblia. O grande problema é que nós, ao longo do tempo, deixamos de evidenciar alguns assuntos que são importantes para o desenvolvimento da vida cristã e se torna alheio em face ao pensamento moderno hoje de se viver, perspectiva de prosperidade, etc. Qualquer pessoa que deseje ser próspero, ele vai ter que exercer uma administração adequada, porque senão ele prontamente vai perder aquilo que ele junta. E quando a gente fala de mordomia já vem desde Gênesis, porque Deus coloca no jardim do Éden Adão como um mordomo, como um administrador de tudo aquilo que Deus havia criado. Então, o princípio da mordomia é você administrar alguma coisa que já existe e que pertence ao outro.
Quando a gente fala de mordomia cristã, ela tem exatamente essa perspectiva. Então, Adão tinha a responsabilidade de conduzir em ordem tudo aquilo que Deus havia criado. E ele cria a desordem ou deixa de cumprir aquilo que lhe foi confiado em função da quebra do princípio, porque ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando ele quebra esse princípio na administração, então toda a administração se perde. Se a gente for continuar falando de administração, Eliezer era mordomo de Abraão e recebe uma função muito importante, trazer uma esposa para Isaac. Então veja que aquele que está dando a tarefa ao mordomo especifica a tarefa a ser cumprida. Eu não quero que você traga de outra linhagem, de outro povo, tem que ser do nosso povo. Se não for do nosso povo, você não traz. Então, na verdade, quando a gente fala de mordomia, a gente está sob a ordem de alguém que já estabeleceu as regras para que essa mordomia possa ser exercida. Falando ainda de mordomia no Antigo Testamento, isso, a Bíblia toda ela vai se cercar dessa realidade que infelizmente não é bem aproveitada e ensinada nos dias de hoje. José, mesmo como escravo, foi mordomo na casa de Potifar. E veja que a mordomia exercida de tal forma, com excelência, que os bens de Potifar começam a aumentar. Mesmo até indo para o cárcere, José acaba exercendo o princípio de mordomia, porque o chefe da guarda acha graça em José, vê a inteligência, vê a forma de José se conduzir e coloca sobre a responsabilidade de José o princípio de administração até mesmo dentro do cárcere. Então isso é uma realidade bíblica. O grande problema é que não se fala mais isso porque se fala sobre a obediência irrestrita daquele que nos confiou alguma coisa a administrar, já com a predeterminação de ordens estabelecidas. Eu não posso simplesmente administrar da minha forma. Eu não posso administrar da forma que eu acho melhor ser administrada. Já existem regras para que isso possa ser administrado. Então, como mordomo, quando se fala de mordomia cristã, de administrar aquilo que Deus nos confiou, já existem previamente leis estabelecidas para que isso possa efetivamente ter o êxito naquilo que eu vou administrar. É uma coisa interessante, se você parar para pensar nessa perspectiva de mordomia, onde você é o administrador de algo que você recebe, já tem uma diretriz de administrar, de como fazer, como o pastor Carlos Costa aqui nos trouxe exemplo de José. Todo cristão que é comissionado, todo aquele que se coloca debaixo da soberania, do poderio de Deus, ele vai receber consigo uma missão. E você vai receber dons e talentos e capacidade e capacitação de Deus para exercer isso que Deus tem na sua vida, na nossa vida. Exato. E automaticamente você sempre, eu posso dizer então, sem medo de errar, que todo cristão ele acaba sendo por excelência um mordomo de Deus. Com certeza, porque com toda Deus certeza. sempre nos dá as ferramentas para que nós trabalharmos. E algo interessante, a primeira coisa que Deus nos dá para trabalhar e administrar, independente da nossa condição, é a vida, né, pastor? É o primeiro dom que Deus concede à humanidade, independente de servi-lo ou não, que nós temos que administrar e prestaremos conta disso, que no final vai resultar na nossa salvação ou não, de acordo com como nós administrarmos esse bem que é a vida. O tempo, na verdade, não nos permite, porque o assunto mordomia, muito embora para alguns seja uma novidade, mas o assunto mordomia ele é bem mais vasto. Mordomia conjugal, o papel do cônjuge, de cada cônjuge dentro dessa relação, papel na administração dos filhos, da estrutura a ser desenvolvida sobre a vida dos filhos, sobre o temor do Senhor. E o interessante é ressaltar, Vinícius, é que quando Deus na parábola, quando Jesus na parábola vem trazendo o entendimento dessa realidade, ele dá o talento para cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, ele estabelece o que deve ser feito, cada um deve granjear outros talentos, estabelece o princípio, o propósito pelo qual ele está entregando, e ele vai dar segundo a capacidade de cada um. Então, quando Deus
nos ortoga a responsabilidade da administração daquilo que ele nos confiou, ele está nos entregando alguma coisa que nós temos a capacidade de realizar. Então ele não está jogando julgo sobre a vida de ninguém. A parábola, ela vai trazer exatamente essa perspectiva, porque a parábola, ela era uma história contada que tinha uma finalidade de ensinar aspectos morais e espirituais. Então, quando a narrativa está se dando, ele vai mostrar exatamente isso. A conduta, se está pronto a obedecer, e Deus respeita o limite de cada um. Então, ninguém que recebe alguma responsabilidade da parte de Deus pode alegar que não tem prontamente as ferramentas necessárias para o desenvolvimento daquilo que Deus o confiou. E recai sobre nós uma responsabilidade. E se você não é cristão, você não conhece Cristo, você tem responsabilidade da vida. Como nós dizemos aqui, como o próprio pastor Carlos disse, existe uma gama de assuntos aqui que nós poderíamos nos aprofundar, mas nós não vamos aprofundar, vamos nos ater aqui ao nosso cronograma. Mas a responsabilidade nossa com a vida que vamos prestar conta. E uma das finalidades do nosso programa, apesar de ser um programa aqui que esboça teologia, a gente tenta explicar de uma maneira entendível para vocês que nos assistem, é também trazer a responsabilidade que existe um Deus, que Ele está vivo, nós somos criacionistas, então por ser criaturas, existe um Senhor sobre nós, e a gente sempre diz aqui nos programas, por mais que a ciência, a tecnologia, o mundo hoje vem dizer que Jesus é ultrapassado, que Deus não existe, mais uma vez eu te convido e digo que está nas Escrituras: vinde e provai que Deus é bom, vinde e provai que Deus existe. Ele vai se manifestar para você como se manifestou para mim um dia, como se manifestou para o pastor Carlos Costa. E você precisa entender que a vida, por mais que tentem te explicar cientificamente, até hoje não existe nenhuma teoria plausível para dizer aonde que a fagulha de vida começa. Então a primeira dádiva de Deus, você é mordomo da sua vida diante de Deus. E você que é cristão, além de ser mordomo da sua vida, você é mordomo de qualquer outras coisas ou talentos que Deus entregou. Como o próprio pastor Carlos citou aqui da parábola dos talentos, que está em Mateus 25. Ninguém que foi chamado para Cristo foi chamado para ficar parado. Logo, todos nós que fomos comissionados por Deus, ou seja, aqueles que estamos debaixo de uma missão, temos sobre nós alguma coisa a ser administrada, dados por Deus, e seremos cobrados disso. Então, se você é cristão, você vai aqui nos assistir essa gravação, procure entender, ore a Deus para saber qual é o teu chamado, entre aspas, vamos falar assim para ficar mais claro de você entender, o que Deus tem colocado na sua mão para que você administre, como você tem administrado aquilo que Deus tem colocado na tua mão. E não só coisas palpáveis e talentos, algo importante também para que a gente passe para o nosso próximo tópico, é a questão da administração das oportunidades. Às vezes Deus nos dá oportunidades para administrar. Também. Na verdade, o campo é muito vasto. Quando fala de ser humano, fala da mordomia, tanto do corpo, como da alma, como do espírito. Quando fala de mordomia de oportunidade, eu vou falar de mordomia de influência também. Elas estão interligadas. Mordomia da influência, mordomia das oportunidades e mordomia do tempo. Porque a própria Bíblia diz que eu devo pregar em tempo e fora dele. Então, todo esse aspecto de mordomia, de responsabilidade que foi me dado, e uma responsabilidade saudável, né? Quando a gente fala geralmente de responsabilidade, tem uma ideia de peso sobre a pessoa. Mas quando a gente vem para Cristo, a responsabilidade é uma responsabilidade que na verdade nós temos a condição de desenvolvê-la satisfatoriamente, sem exigências, sem pressão, sem aquele peso. É simplesmente colocar em prática a obediência. E quando a gente trata de mordomia, todo ser humano ele é um mordomo. Porque o pai, ele administra as suas finanças, ele administra a relação familiar. A mãe é uma administradora, porque ela administra aquilo que se tem. Ela vai cozinhar alguma coisa em determinado dia, porque tem aquilo, e se não tiver, ela vai dar o seu jeito para suprir a necessidade dos filhos. Então ela está praticando, de certa forma, a mordomia. O que a pessoa sem Cristo não tem um entendimento é que
todo esse parâmetro já havia sido estabelecido por Deus. Quando Deus estabelece a família, Ele estabelece a forma com que essa família vai se conduzir e vai se estruturar. Então já está pré-estabelecido. O homem em si, ele apenas vai entrar no modelo que Deus estabeleceu, por valorizar e criar a família, para que essa família possa viver uma estrutura feliz. O próprio Salmo 128, quando fala da estrutura da família, ele inicia dizendo assim: aquele que teme ao Senhor. Então o princípio dessa estrutura familiar, para que dê certo, para que alcance a felicidade, é o temor no Senhor. Então a falta de temor no Senhor vai desestruturar as famílias que não têm Cristo, em função de não obedecer aquilo que Deus já havia pré-estabelecido como sucesso para aquela família. Então, na verdade, todo o princípio de mordomia rege a nossa vida desde o primeiro momento que a gente vem ao mundo. Porque os pais são tutores nossos, mas nós, na verdade, não pertencemos aos nossos pais. E nós vamos entrar no tópico senhorio de Deus, mostrando que todas as coisas pertencem a Deus. Todas as coisas. Então, os nossos filhos, os nossos bens, tudo isso pertence a Deus. Toda a natureza que a gente vê, quem criou foi Deus. Os animais, quem criou foi Deus. E Ele estabelece uma regra para que isso possa viver de forma harmônica. O homem, por não buscar a Deus, ou por não permitir que Deus faça senhorio sobre a sua vida, é que acaba conduzindo a sua administração de forma inadequada. E aí a gente vê o que a gente está vendo no mundo, né? A desmatamento, a extinção de alguns animais que são importantes para todo esse ciclo, né, da vida, para não criar um desequilíbrio. Tudo isso fala de mordomia. O ecossistema desequilibrado que vai diminuindo, restringindo a capacidade de vida, né? Por falta de uma administração correta, porque isso tudo tem princípios e tem leis. Então a ausência dessas leis na administração é que vão trazer todos esses transtornos. Então estamos aqui no nosso tópico, e peço desculpa aqui, perdão, vou registrar agora aqui, pastor Carlos Costa, professor de seminário, mais de 30 anos, né? 31 não, anos isso tudo não. De caminhada, sim. Caminhada no Evangelho. E ele está sempre aqui na nossa igreja, nos abençoando aqui com estudos, com participações, com pregações. Então, mais uma vez, aí foi uma honra, eu esqueci de apresentá-lo aí. Então, pastor Carlos Costa, seu ministério aí de ensino da palavra, está aqui cooperando conosco no dia de hoje. Então, mordomia cristã, tudo aquilo que Deus nos deu para administrar. Mordomia de uma maneira geral, como o pastor bem citou o exemplo aqui, nós somos mordomo a vida inteira. Ora, somos alguém administra alguma coisa sobre nós não somos donos da nossa própria vida, porque Deus é o dono de tudo. E traz para que nós venhamos entender realmente o que é a mordomia. Eu preciso entender que a mordomia é quando eu administro algo de alguém. E quem é esse alguém? Quem é esse senhor sobre essa perspectiva que de alguma coisa, seja ela material, imaterial, palpável, viva, morta, e que eu vou administrar? Então, nós trazemos aqui senhor e mordomia. Então, justamente como para que seja uma perspectiva, é indispensável que haja um senhor, o proprietário. E quem administra alguma coisa precisa ter ciência e clareza de quem é o senhor. O que esse senhor espera daquilo que ele tem te dado para administrar. O que esse senhor vai requerer de você. E como você vai administrar e de qual maneira você vai administrar. Então é impossível administrar algo sem a ciência de quem é o Senhor. É o caso de acontece com quem caminha sozinho, decide não se render a Cristo. Exato. E ele começa a caminhar e a vida começa a tomar rumos que, como a própria Bíblia diz, que há caminhos que para os homens parece caminho de vida, mas são de morte, de perdição. Então a gente acaba entendendo que cedo ou tarde, você crendo ou não crendo, haverá um juízo sobre tudo aquilo que você teve na sua vida e administrou. E se você é cristão, não existe a possibilidade de você estar sentado, porque você conhece que o teu Senhor te chamou para compartilhar aquilo que você experimentou dele. Então, você precisa se mover, se movimentar. Como o próprio pastor Carlos disse aqui, Deus é o dono de tudo. Deus criou tudo o que há, sendo assim não existe nada nesse mundo que possa ser atribuído ao homem, pois afinal
todas as invenções humanas nada mais são do que transformações ou descobertas do que Deus já fez. Então qualquer avanço tecnológico, qualquer avanço científico, nada mais é do que um lampejo da maravilhosa criação de Deus. Recentemente descobriram aquele design inteligente que quase todos os seres vivos, tudo que tem vida, tem esse design, que é uma espécie de uma espiral. Sim. Então você observa, tem vários nomes, né? Eu conheço como design inteligente, design de Deus. São pequenas marcas que mostram que há um Criador consciente daquilo do que ele fez e que ele ainda tem um controle de tudo isso e que ele sabe perfeitamente como cada coisa, por menor que ela seja, ela vai ser administrada. Então é um exemplo de uma coisa que o homem descobriu, mas que é somente o lampejo do poderio de Deus, que é o Senhor de tudo isso. É como se fosse, existem alguns historiadores e cientistas que atribuem esse design como a assinatura de Deus em tudo aquilo que ele criou. O design da nossa orelha, o design das folhas e assim por diante, tá? E eu quero compartilhar com vocês Gênesis 2:2. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Ou seja, Deus criou tudo que você vê, tudo que a gente vai descobrir, tudo que a gente imagina ainda que possa avançar, Ele criou em 7 dias. E Ele criou a vida, e Ele criou tudo que há na terra. Ele é o dono de tudo, tudo é para Ele. E no final, uma frase interessante que eu ouvi esses dias é que nós não damos nada para Deus que não já seja dele, porque tudo foi dado dele, a vida, nossos filhos, nossa família. E eu quero deixar também 1 Crônicas 29:14, que diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, damos. Acabei de dizer aqui, tudo que é de Deus, nós vamos dar para Ele. E caímos por pressuposto, antes de eu cair para o mordomia, eu queria que o pastor Carlos acrescentasse aqui a questão do senhorio de Deus, para depois a gente falar da figura do mordomo. Você vê que na sua fala agora, você fala que tudo é de Deus e que nós não temos condição de devolver ou de dar aquilo que na verdade nós estamos resolvendo. Na verdade a gente não tem primazia, a gente está sempre no aspecto secundário. Você vê que quando Deus tira o povo com mão forte do Egito e manifesta o seu poder através das pragas, que era na verdade um embate direto com os deuses do Egito, ele diz assim: vocês vão para o deserto, vão me adorar, e Deus de antemão ele já tem toda uma perspectiva do que vai acontecer. E sobre a promessa que estava sobre a vida de Abraão, diz assim: quando vocês saírem do Egito, eu vou fazer com que os egípcios vos deem os pertences, os bens. Aí, pensando na narrativa do texto, você pergunta assim: para que os israelitas vão precisar de ouro e prata e tudo mais que eles receberam no deserto? O que eles vão fazer com aquilo? Que benefício, na verdade, aquilo vai proporcionar a eles num deserto onde o lugar não tem como trocar nada? Se enriqueceram, mas o que eles vão fazer com aquilo para poder lá na frente ter o retorno necessário? Porque eles precisavam era de pão, eles precisavam era se alimentar, era suprir a sua sede. E veja que Deus, como conduz todas as coisas, ele prepara tudo aquilo porque ia montar um tabernáculo para relacionamento com eles. E como é que vamos construir esse tabernáculo? Com tudo aquilo que eles arrecadaram do Egito. Então, na verdade, Deus vai dando a cada um para administrar, para que possa, na verdade, construir ou fazer. Não tem como o homem fazer alguma coisa, ele apenas vai retornar aquilo que Deus já está antecipadamente elaborado para tratar, para realizar, para que ele possa então fazer. Quando a gente fala de senhorio, a gente tem que ter em mente que senhorio é aquele que comanda todas as coisas. Senhorio é quem governa, é quem tem a posse de. E quando a gente fala de senhorio para a relação mordomia, que a gente falou aqui que a gente presta serviço a alguém, sobre os bens de alguém, quando se fala em senhorio, é só trazer a Bíblia à mente. Quem é que formou o homem?
Quem é que fez com que o homem passasse a existir? Deus. Então quem fez o homem foi Deus. Quem criou as árvores? Foi Deus. Quem fez o solo produzir? Deus. Quem criou os animais? Deus. Então pertence a Ele. Porque já no solo já existiam o ouro, as pedras preciosas. Hoje se faz um belo anel com um diamante, mas quem cavou e achou diamante por quê? Porque Deus encheu o solo de pedras preciosas. Então Deus fez tudo, Deus criou tudo. Então quando se fala de perspectiva humana, eu enumero 3 perspectivas humanas em relação ao senhorio. O homem pertence a Deus por criação, porque foi Ele que criou, por preservação, porque Ele que nos dotou do fôlego de vida, e Ele é o único que tem o direito de cercear o nosso direito de viver ou dar continuidade, e por redenção, porque em Cristo agora nós fomos feitos novas criaturas para a eternidade com Deus. Então, 3 aspectos importantes que revelam senhorio. E eu acho interessante que a gente recita alguns versículos bíblicos sem ter a noção da profundidade desse versículo, né? O Salmo 23:1, que é bastante conhecido nosso, a gente recita nas nossas oportunidades, então enche a boca, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, né? Ou nada me faltará. Mas o versículo ele é bem claro quando diz, olha, ele só pode ser pastor se ele antes for Senhor, e Senhor é quem governa, quem administra a nossa vida. Então se estabelece um senhorio para que eu possa então administrar aquilo que esse Senhor vai me dar como privilégio administrar. Então se Deus é Senhor de todas as coisas, tudo que eu possuo pertence a Ele. Ele apenas me dá a oportunidade de administrar. Nasceu meu filho. Quem é que me deu o direito de ver essa criança nascer? Deus, porque Ele gerou essa criança. Quando Davi, no Salmo 139, vai mostrar esse aspecto de senhorio de Deus, da onisciência, dele saber todas as coisas, ele diz assim, ó, ele me viu sendo tecido nas entranhas da minha mãe. Porque era ele que estava gerando Davi no ventre da mãe de Davi. Ele conhece todos os meus dias, eles estão registrados no seu livro. Então ele vai mostrar que o senhorio transcende só um aspecto físico. Porque antes de Davi existir, Deus já conhecia todos os dias dele. Então o senhorio dele não se limita só à esfera física, aquilo que ele criou para que nós pudéssemos desfrutar nesta terra, mas também a nossa alma, o nosso espírito. Então Deus tem o senhorio de todas as coisas. E como Senhor, aí eu volto a afirmar, Ele estabelece regras e princípios para que os seus mordomos possam administrar de forma que alcance o objetivo ou o propósito que esse Senhor estabeleceu. Veja que os mandamentos estabelecem esse princípio. Honrar pai e mãe como primeiro mandamento sob promessa. Para quê? Para que se prolongue os seus dias de existência na terra. Como é que eu administro bem? Quando eu cumpro a exigência daquilo que me cabe. Honrando pai, honrando mãe, eu estou administrando bem aquilo que me foi confiado. Consequentemente, eu alcanço o propósito daquela mordomia. Os meus dias são prolongados na face da terra. Quando eu reconheço o senhorio de Deus, eu entendo como nasce a igreja no Novo Testamento. Porque a igreja vai ser marcada por um bem comum a todos. E todos tinham tudo em comum. E eles vendiam as suas herdades para que pudessem suprir a necessidade daqueles que precisavam. Quando eu reconheço que Deus é Senhor de todas as coisas, eu me coloco à disposição em favor do outro. Mordomia, ela sempre vai trabalhar em favor do outro. Ela não visa quem administra. Ela visa aquele que me foi dada a ordem de administrar. Ninguém investe um dinheiro no banco para aquele dinheiro simplesmente ficar igual durante um ano e no final do ano eu pegá-lo de volta.
Então o banco vai administrar de tal forma para que aquilo que eu investi, quando eu me renda alguma coisa. Esse é o propósito. Então ele vai ser o administrador, o mordomo daquilo que eu confiei a ele. E a vida passa por tudo isso. Vou trabalhar em algum lugar. O patrão, ele vai me dar tarefas a desempenhar, que é exatamente a minha parte de administrar, para que todo aquele contexto possa ter uma lógica para alcançar o seu propósito. E aí no final do mês eu sou recompensado pela minha administração, recebo o meu salário. Então quando eu reconheço o senhorio e entendo que Deus é que criou todas as coisas, e aí a gente vai ver o princípio do Novo Testamento nascer em cima disso, dessa estrutura, amor e unidade, eles entendem que o bem-estar do outro é o bem-estar dele, porque eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Então o princípio de mordomia, ela passa não pela centralização da minha vida, mas a centralidade do outro. Quando eu descentralizo Cristo, eu descentralizo o outro. Eu perco a capacidade de administrar segundo os moldes que Deus estabeleceu como Senhor de todas as coisas. É por isso que a gente está vendo no mundo esse tremendo desequilíbrio das coisas, porque cada um acha que deve administrar da forma que lhe cabe. É interessante ressaltar, os dias de hoje a gente vive um cenário, chega a ser até estúpido, que nós não possuímos mais coisas, as coisas que nos possuem. O celular nos possui, o nosso carro nos possui. Perdemos o poder de administrar, de ser um mordomo das coisas. Você hoje adquire um carro, se ele for novo, se tua esposa por alguma infelicidade esbarrar teu carro em algum lugar, você vai arrumar um problema dentro de casa em detrimento daquele bem que daqui a uns 5 anos já vai estar totalmente obsoleto. A se própria teu filho situação, derrubar teu celular, você está arriscado a agredir teu filho, fazer alguma coisa, porque nós perdemos a perspectiva do que realmente o que tem valor e perdemos a perspectiva de quem é o Senhor de tudo. Então, às vezes, a gente, as falsas igrejas hoje, os falsos profetas, todas essas religiões e doutrinamentos, tudo que o mundo nos ensina é para que nós venhamos acumular. Nós estamos com a visão como se fôssemos faraó. Vamos levar tudo para a nossa pirâmide, vai ser enterrado tudo com a gente ali, como se nós pudéssemos usufruir isso numa outra vida. E quando se fala de mordomia cristã, Vinícius, o centro é sempre o outro. Essas falsas doutrinas, elas têm descentralizado o outro e centralizado as pessoas em si mesmo. O princípio não é mais o amor, porque o amor centraliza o outro. O princípio hoje é o egoísmo. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu conquisto, entre aspas, mais Deus está comigo. Verdade. E infelizmente acaba ferindo todo esse princípio da estrutura, dos princípios, das formas, das normas que Deus estabeleceu para que a gente possa administrar de forma que agrade aquele que nos confiou a administração. Não adianta eu administrar se eu não estou agradando aquele que me confiou a administrar. Perde o princípio, perde o propósito. Sim. E, infelizmente, um dia você vai se deparar com essa realidade, irmão. Ou você que nos ouve. Foi como eu disse que 1 Pedro 4,10: cada um administre aos outros o dom conforme o recebeu. É o que o pastor Carlos está dizendo. Jesus, ele vai nos dar uma síntese dos 10 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, a perspectiva de Deus, e como o pastor também trouxe aqui a memória em Atos, quando a igreja diz, capítulo 4, que todos tinham tudo em comum e ninguém tinha falta de nada, e cada um compartilhava ali as suas herdades para que todos estivessem em comum. Esse senso, como a igreja ela é criada, é estabelecida, é um senso de que eu entendo do que eu tenho. Não faz sentido eu acumular algo que não vai me ter uma finalidade. E quando eu vejo o meu irmão, uma vez que eu amo como eu amo a mim mesmo, tendo uma necessidade de algo que muitas das vezes está me sobrando. E a gente hoje perdeu novamente essa perspectiva de cristianismo, onde nós dizemos que somos cristãos, vivemos como cristãos, mas a gente é incapaz de olhar às vezes para o nosso vizinho, que é próximo, que a gente conhece desde pequeno, que está numa dificuldade. A gente é incapaz de olhar um morador de rua e compartilhar uma refeição. A gente coloca N desculpas, é porque ele vai beber, é porque ele vai fazer o quê? Mas você não quer parar e compartilhar. E Deus, Jesus, é compartilhar.
compartilhar o amor, porque você entende, e a gente cansa de ouvir histórias e livros e filmes, e a gente vê no dia a dia pessoas que hoje moram na rua, mas que tiveram um status social gigantesco, grande, sim. E que por uma desventura da vida, vamos assim dizer, se encontraram naquela situação. E o ser humano, ele tende a achar que somos alheios a isso. A gente confia muito naquilo que a gente tem, naquilo que a gente está construindo e conquistando, sendo que é tão frágil que a qualquer momento é como se Deus falasse assim, querido, um dia você vai entender porque Deus, ele tem todo o poder. Basta Deus agora pensar e a gente pode morrer, ele acaba esse planeta. Em 7 dias ele criou tudo isso, e acredito que ele criou dessa maneira por um propósito. A gente não vai entrar aqui na questão dos números, etc, mas ele é Senhor. E não espere acontecer uma situação de desgraça na sua vida, ou de você se deparar com uma situação como uma enfermidade terminal, que o médico diz, você só tem 3 meses de vida, e você se depara aquilo tudo que você lutou, conquistou, se corrompeu, se vendeu, brigou, suou, abdicou, abriu mão de Cristo, abriu mão da sua família, abriu mão de tudo, em prol de chegar em algum lugar que não ia te levar a lugar nenhum, na verdade. Eu acho que é onde que muita gente entra em depressão. E se você ler a biografia, eu já disse aqui no programa, do fundador da Apple, caramba, fugiu o nome, vou lembrar e vou falar para os irmãos. Se você ler a biografia Steve Jobs, se você ler a biografia de Steve Jobs, você vê o que ele diz no final da vida, quando ele descobre que tem câncer, e que tudo que ele fez, que ele adquiriu, todas as tecnologias que ele fez, o que ele diz. E você vai entender um pouco de quem realmente teve muito. E às vezes a gente fica nessa perspectiva de que somos donos de alguma coisa, e o senhorio do Senhor traz justamente para que nós não prendamos a nossa atenção e nossa energia nisso, porque é dele. Então, muitas das vezes você deve estar empregando força, fazendo algo. É bacana você ter um propósito, desde que ele esteja na direção de Deus. Deus, ele é tão bom conosco, né, pastor? Apesar dele ser dono de tudo, ele concede também, além de nos deixar administrar, ele nos permite usufruir de bastante coisas que ele nos dá. Você vê que uma administração errada, ela é catastrófica. E Jesus, ao longo do seu ministério, ele nos deu ou nos pontuou algumas coisas para que a gente pudesse entender se a gente está sendo direcionado de forma certa na nossa administração. Ele diz assim: não junteis tesouro na terra, onde a traça come. Ou seja, ele vai pontuando para que a gente possa entender que a administração não é feita para juntar alguma coisa aqui. E na verdade a gente vê que estão distorcendo esse princípio de mordomia, e as pessoas, sem se aperceberem, estão conduzindo a sua administração de forma equivocada. Jesus vai dizer nas demais, ou nas muitas parábolas que ele trouxe como ensinamento, porque o povo judeu entendia, na verdade, através daquelas comparações, o que se queria ensinar de forma moral e até espiritual. Ele vai dizer que o homem prudente, ele constrói a sua casa na rocha. Então ele vai falar, a sua administração vai ser bem sucedida se você estiver fundamentado naquilo que foi estabelecido para administrar. Se a minha vida está em Cristo, a consequência dessa minha administração, se eu seguir as normas pré-estabelecidas por ele, é alcançar o êxito. Mas aquele que constrói a sua casa na areia, ou seja, administra da forma que acha melhor, peraí, com a rocha eu vou gastar mais dinheiro para montar essa estrutura, vai demandar mais tempo, eu vou ter um investimento maior. Fazer um radião, uma sapata na rocha é complicado. É meio difícil, vai demandar tempo e vai demandar recurso. Mas quando vierem os dissabores dessa vida, vai se manter de fé. Em contrapartida, ou seja, ele vai dando ou vai pontuando ao longo do seu ministério a forma para se administrar, para se exercer essa mordomia de forma que alcance o êxito que ele espera dos seus administradores, dos seus mordomos. O grande problema é quando a gente tangeia isso e vai permitindo com que o dia a dia
nos leve a estratégias que a própria Bíblia, o manual para a gente poder administrar bem, toda empresa ela se baseia em um pensamento administrador, seja Ford, seja quem for. Missão, visão e valores. Então, dentro daquela linha, ela vai conduzir a sua empresa para ter o êxito esperado dentro daquela estrutura de administração de determinado pensador. Com a nossa vida é a mesma coisa. Se eu administro bem a minha relação com Cristo, a tendência disso é eu alcançar o que Cristo está estabelecendo para mim alcançar. Quando eu deixo isso de lado, infelizmente eu vou ter um insucesso. Aí, como na Ford, se você não seguir a doutrina daquele que está à frente, você vai ser demitido. E a Bíblia é um pouquinho pior, porque ela diz que o ramo que não dá fruto, esse é cortado e lançado no fogo. Vê a própria parábola do talento que você iniciou o programa ele falou. Vai dizer servo mau e infiel. A gente vai chegar lá. Entendeu? Então você entende que o que somos nós então? Nós estamos falando aqui do senhorio, eu já vou entrar aqui dentro do mordomo, que nós somos escravos, servos. Escravo e servo são sinônimos, se você não sabe. E Jesus, pela sua misteriosa e maravilhosa graça, porque é difícil entender como um ser tão bom ainda tem misericórdia sobre nós que teimamos a negligenciá-lo, a não fazer a sua vontade. Aqueles que caminham com Cristo, ouvem a sua voz, têm experiência e negligenciam. Aquele que está no mundo negligencia. Tudo é colocado em prioridade em detrimento a Deus. E ele nos torna amigos, porque ele fala que o servo não sabe o que o Senhor faz, mas um amigo sabe. E futuramente ele diz que nós somos filhos adotados por eles e enxertados na videira verdadeira, estamos em perfeita ligação com o Pai. Então nós somos servos e escravos em essência. E Deus, eu vou citar aqui Gênesis 2,15: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar, ou seja, administrar. Deus nos colocou nesse mundo por uma perspectiva dentro do seu amor maravilhoso, que um dia a gente pode falar de graça, pode falar de expiação que vem nos resgatar, da segunda aliança. Tudo isso vai nos remeter a esse amor que é difícil para a gente entender a criação, por que Deus cria, muitas pessoas me fazem essa pergunta: porra, então por que Deus criou o mundo? Por que Ele me botou aqui? Por que Ele me ama? Se a gente fosse parar para explicar um pouco disso, que é como eu sempre costumo dizer, Deus é um Deus infinito, o amor dele é infinito. É muito difícil encaixar isso dentro da finitude do nosso pensamento. Na verdade, Deus colocou sobre os ombros de Jesus a mordomia em nosso favor. E ele cumpriu muito bem o que cabia a ele administrar. Sem reclamar. Sem reclamar. Tinha dificuldade: Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice, porém, todavia, seja feita a tua vontade. E as regras eram bem rígidas, né? Você tem que morrer para favorecer eles. Então, pois é, esse é o grande problema. Ou seja, tudo tem exercício de mordomia. Tudo tem um exercício de mordomia. O grande problema é que não é se ensinado mais isso nas igrejas. E aí você encontra um monte de crente, me perdoe até, como aquela besteira que botam aí do crente pipa voada, né? Eu era pipa voada, não sei o quê. Entendeu? Aí encontra um monte de crente dentro dessa natureza, que acha que o que ele está fazendo contribui com alguma coisa. Não está contribuindo com nada. Trazem essa perspectiva de que nós somos algo diferente do que servos, que nós somos filhos da promessa, sacerdócio eleito, somos cabeça, não somos cauda. Somos tudo isso, mas tudo isso limita de uma autoridade maior. Exatamente. Que nos coloca sempre como inferiores. Exatamente. Aquele que quiser ser o maior, tem que ser o servo de todos. Então o próprio Jesus veio dar o exemplo desse princípio de mordomia. Poxa, olha a turma que Jesus arrumou: um ladrão, um agiota que cobrava com juros. Então, gente bacana, né? E, no entanto, administrar essas situações, essas pessoas, não é fácil. E fez deles os apóstolos. Pega Davi. Davi vai para a caverna de Adulão porque estava foragido de Saul, porque não havia feito nada. O ciúme, a inveja de Saul
em ver o êxito de Davi em função da relação dele com Deus, quem administra bem tem êxito, quem administra mal tem sucesso. Mas o problema é que a gente só quer o resultado, né, pastor? A gente esquece do processo. Esse é o problema. Nós estamos num período da sociedade, exatamente, que a gente, em função da tecnologia, da rapidez da resposta da informação, a gente acha que todo o processo na nossa vida é assim, online, instantâneo. E não é assim. Se fosse assim, pô, já nascia já com canudo de doutorado, pronto. Já nasce, já sai do ventre falando 2 idiomas diferentes. Pronto, resolvido o problema. Mas não é. Tudo tem o seu tempo. Aí é que entraria a mordomia do tempo. Como você falou, da oportunidade. Nós, como mordomos de Cristo, nós estamos aproveitando a oportunidade de evidenciar Ele através das nossas vidas? No trabalho, na escola, na rua que a gente mora, lá no momento que a gente vai comprar o pão de manhã para tomar o nosso café. Será que a gente está aproveitando, administrando bem as oportunidades que Deus nos confia? Aí entra antes a mordomia da influência. Será que eu estou dando um bom testemunho? Que tipo de influência eu estou exercendo sobre as pessoas que têm contato comigo? A influência que eu tenho vai abrir as oportunidades dentro do tempo que eu tenho para a realização dele. Com as ferramentas que me foram dadas. Então mordomia é um assunto muito extenso, que infelizmente inapropriadamente, inadvertidamente não utilizado para a estrutura e para ensino das pessoas, para tomarem a consciência da responsabilidade que eles têm. Você veja que até os dons, quando Paulo vai tratar disso em Coríntios no capítulo 14, ele diz que os dons são para edificação do corpo. Então o dom não é para mim, não é para uso meu, não, eu sou tal. Não, é em função do outro. Porque o corpo trabalha de forma tão ajustada que cada um trabalha em função do outro. Você veja que quando um deficiente visual ele é acometido desse problema, um outro sentido vai ser aguçado para poder compensar aquele que está ausente. Então o outro vai trabalhar administrando a parte dele e tentando ajudar a outra parte também. O corpo funciona assim. E parece que a gente não entende isso, né? O diácono funciona para quê? Para que no momento do exercício da mordomia dele não tenha problema no desenvolvimento do todo. Ele está contribuindo para que o todo possa ter o seu desenvolvimento legal. Quando a gente pensa e entende a responsabilidade de quem eu sou dentro do corpo, eu entendo a responsabilidade que eu tenho. Com o entendimento da responsabilidade que eu tenho a responsabilidade também de quê? De cumprir aquilo de forma satisfatória, porque eu serei recompensado a respeito daquilo que eu estou realizando. Mordomia da influência, mordomia da oportunidade, dentro da mordomia do tempo. Isso a gente vive todo instante. Lembrando que o pagamento é só no final do mês, né, pastor? Primeiro tem que trabalhar. Exatamente. Mordomia da influência. O talento que Deus me deu, o que eu estou fazendo com ele? Eu estou influenciando de qual forma? Produtiva, improdutiva? Com bom testemunho, com um testemunho ruim? Então, tudo isso vai falar sobre a administração. A disponibilidade, se doar ao próximo, ao outro, né, é o maior evangelho que a gente pode pregar. Exatamente. Nós estávamos conversando aqui antes do programa começar, dessa gravação, de fatos que acontecem no nosso dia a dia, que quando a gente menos espera, as pessoas observam uma certa atitude e aquilo manifesta a Deus, e é assim que a gente deve caminhar. Então somos mordomos, servos, escravos de Deus. E agora eu vou falar do tópico aqui, falta do senso de grandiosidade. Aí você vai me perguntar, poxa, mas o que isso tem a ver com mordomia? Eu vou te explicar. Se nós entendêssemos o tamanho de Deus, num primeiro momento, que a gente esqueceu quem é Deus. Hoje a gente determina, a gente bota Deus na parede, a gente diz como ele vai agir, como Deus vai fazer. Se nós tivéssemos um mínimo lampejo de quem é Deus, da sua soberania, do seu poder, do tamanho do seu amor,
nós entenderíamos a responsabilidade que está sobre nós quando recebemos alguma coisa de Deus. E hoje, como eu já disse, a ciência, a tecnologia, a filosofia humana, tudo isso nos conduz para dizer que Deus é algo distante, que Deus não existe, que nós somos autossuficientes. Com meu celular eu faço qualquer situação e eu consigo, hoje eu faço um olho robótico, então a tendência é achar que nós somos alguma coisa sempre. Quando nós devemos entender que dentro desse universo maravilhoso e grandioso de Deus, nós somos quase nada. Exato. E que precisamos entender também que a maior bênção que a gente tem é Cristo estar olhando por nós, querer se relacionar com nós, querer se reconciliar conosco através do seu Filho. E a gente toma sobre o que nos são apresentados, por eu ser de um posto superior no meu trabalho, por eu receber um salário maior do que alguém, por eu ter um carro melhor do que alguém, eu simplesmente negligencio a vida de uma faxineira, por exemplo, ao ponto de eu nem a cumprimentá-la. Eu acho que tenho algum valor pelas coisas que tenho, quando o meu valor vai ser medido quando eu não tiver nada e sobrar somente meu caráter e minha integridade. O grande problema aí é uma situação sequencial, né? Quando eu não tenho consciência de quem na verdade eu sou, mordomo, e sequer tenho entendimento da soberania, do poder, da grandiosidade de Deus, eu simplesmente me coloco na posição como se fosse aquele que dá a ordem que o outro tem que administrar. Só que quando a gente fala de evangelho... lembrando que o próprio Jesus não fez isso, né? Exatamente. Si mesmo, não usurpando. Exatamente. Porque o servo, quando a Bíblia trata de servo, ele trata de escravo. Você pegar o dicionário vai mostrar exatamente. Servo era o mesmo que escravo. E o escravo não tinha o direito de nada. Só que existe um episódio bíblico que vai falar sobre a sovela. Sovela era uma marca que se dava na orelha, como hoje, vamos botar para os ouvintes entenderem, era como se fosse o brinco de hoje. O que era a sovela? A sovela era quando o escravo, o servo, ele gostava tanto do senhorio daquele senhor, que no momento da sua alforria, ele simplesmente abria a mão da sua alforria para continuar servindo aquele senhor, em função de todo o benefício, mesmo sendo escravo, que aquele senhor proporcionava a ele. Então aquele servo mostrava que ele não o servia por obrigação simplesmente, ou por pressão, mas servia de forma voluntária e agradável, por reconhecer que mesmo tendo que prestar o serviço, o seu senhor era tão bom para ele que lhe proporcionava benefícios que ele nem esperava. Então, quando se fala dessa relação com Deus, fala exatamente disso. Quando eu reconheço o senhorio, a grandiosidade de quem é Deus, eu não sirvo por obrigação. Eu entendo o que ele fez por mim. Eu entendo que não tinha condições nenhuma de me salvar. De que ele envia o filho dele por amor a mim, para que eu desfrutasse do privilégio daquilo que havia sido perdido em Adão, por consequência do pecado. E então eu me submeto voluntariamente ao serviço pela recompensa generosa que eu não mereço, mas mesmo assim estou recebendo, que é graça, é favor e merecido. Então, quando eu não reconheço quem eu sou, quando eu não reconheço quem Deus é, fica muito difícil eu ter a proporção da grandiosidade de Deus, porque eu descentralizo Deus e começo pelos meus méritos, pela minha capacidade, centralizar a mim. Então, se eu me centralizo, quem tem que me dar bom dia é a faxineira, pô. Eu não sou superior a ela. O único problema é que a graça de Deus acaba com isso. Pode ter dentro da igreja um coronel, como pode ter um gari. A graça vai nos nivelar da mesma forma, porque Deus não faz acepção de pessoa. E o coronel vai ter que servir o garinha. Vai ser que servir o gari. Se o coronel for um diácono dentro da igreja, ele vai servir
Algari. Porque dentro da administração de Deus, nós todos somos iguais. Por isso que Jesus diz, aquele que quer ser o maior, e ele como mestre ensinando aos seus apóstolos, diz, será o servo de todos. Por isso que às vezes eu fico preocupado, porque aí a pessoa diz, eu tenho um ministério. Pô, mas se você pegar a Bíblia e pregar... Brasília tem uns 25. Né? Sim, quando a gente fala de Bíblia, quando se fala de ministério, ministério de ministro, ministro é uma função. E o que o sacerdote fazia? O sacerdote estava ali à disposição do povo. Ministro é aquele que está apto a servir a todos. E a gente hoje coloca um ministério como se fosse na escala hierárquica alguma coisa acima. Não. Ministro é aquele que está apto a servir todos. Então, quando eu me coloco na posição de servo, eu estou exercendo o meu ministério. Esse é o grande problema. Quando eu não entendo quem eu sou, mordomo, administrador. Quando eu não entendo quem Deus é, senhorio dele, que ele é que me deu a função a ser desempenhada, eu nunca vou entender a grandiosidade ou a dimensão do Deus que eu sirvo. Aí você vê pessoas entrando na igreja e passam 2 horas para mastar chiclete. Ficar na rede social. Aí está dentro do culto e está tirando selfie. Tô dentro do culto. Olha aqui, tô tomando ceia. Olha aqui, o pastor agora vai mencionar o sermão, vai fazer a pregação. Hashtag blessed, abençoado. Ou seja, ele não tem a dimensão, na verdade, de quem era o seu Senhor. Como é que ele vai prestar alguma coisa sem entender a grandeza do seu Senhor? De quão grande ato é você servir alguém, você está dentro do ser mais poderoso do mundo que está ali presente diante de nós, vive em nós através do Espírito Santo e vai se manifestar naquele culto que você está reunido. E a gente caminha para essa inversão de valores. Uma frase aqui que eu botei, né? Hoje em dia causa mais admiração o bolo do que o talento do confeiteiro. Se você entender que Deus criou todo o universo, Deus criou todo o universo, as estrelas. Você pega o Salmo de número 8, e o Salmo de 8 vai mostrar essa realidade. A partir do verso 3 vai dizer assim, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos. Então um salmista, de uma forma poética, está externando ou expressando a grandeza de Deus. A lua e as estrelas que preparaste. Você pega lá, quando Deus está criando todas as coisas, ele faz a separação de tudo. Cria os 2 principais elementos, o sol e a lua, que a lua, na verdade, apenas reflete a luz do sol, como um luminar para a noite, um luminar para o dia. E estabelece as estações. E as estações, depois de 2.000, 3.000 anos, elas conseguem persistir dentro da sua origem de que foi estabelecida. Quem é que administra isso tudo? Quem é que formou tudo isso? Foge um pouco até da nossa compreensão esta grandeza, essa dimensão de quem é Deus. Só que por falta de entendimento de quem nós somos, servos, de quem é Deus, Senhor. Por isso aí eu volto de novo. É muito fácil recitar o Salmo 23. Quando eu não entender que ele, antes de conduzir a minha vida como pastor, ele precisa ser Senhor, precisa governá-la. Então, enquanto eu não tiver a consciência dessa realidade, eu nunca vou servir da forma que Deus espera que eu o sirva. O Vanderlei colocou o exemplo que anotou no papelzinho aqui, se ele poderia usar o rito de lava-pés na ceia como exemplo. Com certeza, é um exemplo de serviço. Deus deu uma lição de humildade naquele momento. Existem diversos, a passagem em que Marta, né, quer lavar os pés do Senhor com o melhor óleo, enxuga com seus cabelos, e há uma repreensão de parte de Judas, que está desperdiçando aquele óleo que é precioso, que tem um alto valor. Ou seja, é um exemplo claro. Judas preocupado com o óleo e Cristo preocupado com o que realmente importava. Você vê que Jesus diz,
ela está fazendo para o meu sepultamento. Pobre você sempre vai ter ao longo da sua existência. Então você está preocupado, e o texto diz, né, ele estava preocupado, na verdade, porque ele saqueava a bolsa, né, onde tinham as importâncias para a subsistência do desenvolvimento do ministério dos 12, né, junto com o Cristo. O grande problema é que se eu não sirvo, pode ser redundante, né, mas não é. Se eu não sirvo, eu não sirvo. Para nada. Se eu não entendo qual é o meu papel, se eu não entendo quem é Deus, se eu não entendo a grandeza e a soberania dele, eu passo a exercer uma administração completamente alheia daquilo que ele estabelece. Veja que quando ele forma todas as coisas, ele dá uma ordem a tudo. Dia, noite, estações. Mar se detém até aqui. Pronto. E vela para que essa administração se dê para o sucesso daquilo que ele estabeleceu como propósito, bem-estar do homem. Nós, na verdade, apenas retribuímos todo o bem que usufruímos por causa da administração dele de todo o universo. Aí volta e meia aparece aí na televisão, né? O cometa tal, o fragmento disso vai passar muito perto da Terra, porque se passar próximo à órbita e vier, acaba com a Terra. Mas isso Deus não sabe milimetricamente? Não foi Ele que criou todas as coisas? A gente tem a ideia, vê lá a estrela que está brilhante e acha, poxa, que estrela bonita, ela já deixou de existir um bom tempo. Só resquício do brilho. A gente, na verdade, a gente não tem consciência da grandeza de quem Deus é e do que Ele fez. Por isso que o nosso serviço às vezes é prestado de forma inadequada, porque a gente não tem consciência da administração que foi confiada sobre os nossos ombros. Se a gente não souber quem é Deus, do quão grande Ele é, a gente é capaz de admirar a beleza de uma praia e não dar crédito nenhum àquele que criou a praia. Sim, eu vou citar aqui Romanos 1:20, que explica a maravilhosa graça de Deus, a grandiosidade de Deus. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Ou seja, de forma que tais homens são indesculpáveis. Dentro desse contexto, você pode observar claramente que a criação manifesta a grandiosidade de Deus. Sim. Como o pastor usou aqui exemplo, a maravilhosa luz de uma estrela que já morreu, o simples e perfeito ecossistema. Um animal morre, ele é comido pela larva, a larva morre, que aduba o solo, que gera um nutriente para que uma árvore nasça, que dê o fruto para que a gente coma. O ciclo da vida. A gente admira a flor, a beleza dela, sem ter a ideia, na verdade, que uma gama de insetos primeiro precisaram trabalhar para que a beleza daquela flor pudesse ser desfrutada, né? Aí vê uma abelha, a pessoa, a primeira coisa que pega um papel, alguma coisa para bater, porque a intenção não, ela vai me ferroar, vai doer. Mal sabe ela, na verdade, que ela cumpriu o seu papel dentro daquele sistema, polinizando as flores, para que elas pudessem, na verdade, ter aquela beleza. Mas a gente quer saber do resultado, não quer saber do processo. Ou seja, há todo um processo que a gente sequer imagina que exista para que o resultado final dê aquilo. Só que a gente tem a mesma responsabilidade como mordomo, porque é um processo em exercício para um propósito. E o propósito da igreja são as almas. Quando a gente deixa de administrar de forma correta, o propósito deixa de ser centralizado na alma e é centralizado em qualquer coisa. A gente diz, estou fazendo a obra, está construindo prédio. Está fazendo a obra. A alvenaria está fazendo. Aí faz uma obra enorme, mas e as almas? E aí eu volto, eu sou um pouco até chato em relação a isso, e o Vinícius aqui me conhece. Aí a gente faz aquela mesma coisa anual, né, de departamento, isso e aquilo. Quando chega no final do ano, bota no lápis, quantas almas aceitaram Jesus?
Ah, 2 ao longo de um ano. E quantas na verdade saíram? Ah, saíram 7. Mas louvado seja Deus porque nós concluímos o ano. E o caixa está na azul. Então estamos administrando de forma correta? Não, porque fomos chamados para isso. E a Bíblia vai dizer, a festa no céu quando a alma se rende. Se fomos chamados para angariar as almas, então no exercício da nossa mordomia tem alguma coisa que está falhando, que está dando errado. Precisamos uma vez rever. que Deus dá para nós a multiplicação dos talentos que Ele dá é através de pessoas, para que Ele venha, esse talento dado, algo administrável, seja multiplicado através de outras pessoas que vão compartilhar. Exatamente. Senão não há finalidade e não multiplica-se nada. A gente falou sobre a parábola dos talentos, mas se a gente vê a parábola das 10 minas, que também está em Lucas, que é uma forma de enxergar aquela parábola de um outro jeito, você vai ver que a proporção ali ainda é maior. Porque na parábola dos talentos, ele deu 5 talentos a um, deu 2 talentos a outro e deu 1 talento ao terceiro. Na parábola das minas, ele vai dar 1 talento para cada um, que são 10 pessoas, ele distribui 10 talentos, e um único, com 1 talento, ele consegue multiplicar por 10. Então, a capacidade, Deus viu a capacidade que aquele precisava só de 1, para que ele pudesse desenvolver o que era necessário desenvolver. Então o grande problema é esse. Por que a igreja não avança? Por que a igreja não alcança o seu objetivo? Porque estamos falhando na mordomia, estamos falhando em algum ponto no exercício da nossa administração. E faz a pergunta do nosso próximo tópico. Dentro desse contexto, então, como ser um bom mordomo? Como administrar bem isso que Deus tem nos dado? E eu trago o final da parábola dos talentos, Mateus 25, 20 e 21, que diz assim: então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, ou seja, dobrou, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O bom servo é aquele que é capaz de granjear novos talentos em detrimento daqueles que Deus já te colocou. Em suma, um bom servo é um servo zeloso, comprometido com aquilo que Deus deu, imbuído da missão, focado naquilo que Deus colocou, como o pastor disse aqui agora. E como uma frase que eu gosto muito de dizer, do Mário Cortella, filósofo brasileiro muito conhecido, e que se nós vivêssemos essa frase, com certeza ele usou embasamento bíblico para suas citações, que ele diz o seguinte: fazer o melhor possível, até que seja possível fazer melhor ainda. Se cada um de nós tivéssemos esse compromisso em todos os aspectos da nossa vida, na nossa igreja, no nosso casamento, na nossa comunidade, no nosso trabalho, de fazer o melhor. Não é o melhor do mundo, é o melhor possível, dentro da sua capacidade. Como Deus, como o próprio pastor elencou aqui, ele deu 5 para 1 porque ele conhece a sua limitação, ele sabe até onde você consegue ir. Então, quando ele te dá 5, ele sabe que você pode dar 5. Aquele que deu 1, ele sabe que pode virar 2. Mas o importante é que cada um faça o seu melhor. Porque, como o próprio Salmo, se não me engano, 29, não vou lembrar agora, o pastor até citou aqui, ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Antes que eu diga alguma coisa, 139. Ele já sabe o que eu vou dizer. Ele já sabe o que está no meu coração. Então Deus, ele conhece se você está fazendo o melhor ou não. Então você, para ser um bom mordomo, você precisa fazer o melhor, ser zeloso, ser comprometido, para que você venha multiplicar e abundar aquilo que foi lhe dado para administrar. Acredito que a gente possa entender que a excelência da mordomia está em se preocupar primeiro com o meu Senhor e segundo para o próximo, que é o meu multiplicador, é o meu elemento de multiplicação, que é o meu êxito naquilo que eu estou fazendo. Vou sintetizar essas duas colocações suas. Um bom administrador, um excelente mordomo é aquele que obedece. O grande problema hoje é obedecer. Veja que
O que trouxe êxito àqueles que foi dado talento é que eles obedeceram. Deu uma quantidade, pediu para granjearem e eles simplesmente colocaram em prática aquilo que foi exigido de cada um deles. Obediência. O grande problema é que a gente vai arrumando alternativas para o exercício daquilo que nos foi confiado. E a gente às vezes pensa que tem que ter uma oração forte, né? Que agora o termo bacana é oração forte, né? É forte isso, é forte. É que nem pilão, né? É forte. Café forte, né? E quando a gente pega Jesus indo às bodas de Caná, é uma coisa interessante, né? Jesus só vai a uma festa em todo o exercício do seu ministério, a um casamento. E eu costumo dizer que Jesus não vai em festa que o Pai não o ratificou. A presença de Jesus em algum lugar sempre confirmava, ratificava alguma coisa. Então ele vai a um casamento para dizer assim, ó, meu Pai estabeleceu, honrem isso. E na sua administração ele vai confirmando algumas coisas no exercício do seu ministério. E num dado momento faltou vinho, porque o vinho era o símbolo da alegria para o judeu, né? Então o casamento judaico é diferente do nosso, né? Lá se comemoram 7 dias, né? Então haja comida e haja bebida, né? Você vai para casa, no outro dia estou de volta, e isso durante uma semana. Então tem gente que vai, vamos dizer assim, deitar e rolar, né? Vai comer de graça e beber de graça durante uma semana, né? Então tinha muito crente aí que ia aproveitar, né? Tirar a barriga da miséria, né? Enfim. Só que chega um momento que o vinho acaba. E Maria então vai chegar para Jesus e dizer assim, ó, o vinho acabou. E ele vai retrucar a ela dizendo, o que eu tenho contigo? A minha hora ainda não chegou. Porque Jesus não está pensando num vinho de alegria para proporcionar alguma coisa passageira. Jesus está pensando lá na frente, em estabelecer a nova aliança, para dar oportunidade para o homem ser conduzido a Deus. E ele disse assim, ó, fazei tudo o que ele mandar. Ou seja, o princípio é a obediência. E ele diz assim, me traz as talhas aí, enche de água. E talha, o judeu sabia que as talhas cheias de água era um princípio, claro, para o judeu, de purificação. As talhas não eram para aquilo, as talhas eram para purificação. Todas as vezes que as talhas estavam cheias de água, elas serviam para a cerimonial de purificação, lavar pés, lavar as mãos. Vai comer alguma coisa, e até os fariseus interrogam os discípulos de Jesus, os seus discípulos não lavam as mãos. Então era todo um princípio de purificação, de pureza para poder fazer alguma coisa. E ele dá uma ordem ao mestre-sala, aquele que era o administrador da festa. Ele dá uma ordem, olha, para os servos, né? Levem a ele. Veja que os servos não retrucaram, mas aqui tem água, que a gente vai pegar talha pesada, mais ou menos 30 litros, 33 litros cada talha daquela. Imagina, levar 33 litros, não sei qual era a distância em que eles estavam para estar lá o administrador da festa. E eles simplesmente obedecem. Saem com água nas talhas, quando chega para o administrador, já não é mais água, é vinho. Então a obediência faz com que as coisas aconteçam, que se tenha êxito naquilo que se espera. E eu costumo usar essa passagem para mostrar que o caminho da obediência abre a porta da providência. Então, quando a gente está disposto a obedecer aquilo que nos foi confiado realizar, nós conseguimos o êxito que tanto se espera. Paulo, falando ao irmão Timóteo, ele vai mostrar uma coisa muito séria que existe hoje no nosso meio. Ele diz o seguinte, em 1 Timóteo capítulo 2, do verso 3 ao 5, que nós devemos sofrer como bons soldados de Cristo, e a primeira prerrogativa para esse soldado é que não deve se embaraçar com as coisas deste mundo, para cumprir a exigência daquele que nos chamou, nos alistou
para o exercício da função. Todo soldado, e aí eu estou do lado de militares, todo soldado ele tem uma ordem, e a ordem é dada por alguém superior. Qual é o êxito do que ele vai exercer, do que ele vai exercer a sua mordomia, a sua administração? É cumprir à risca aquilo que lhe foi determinado. É porque se a autoridade ela é por delegação, a partir do momento que eu descumpro aquilo que o superior disse, ele não mais está me dando a cobertura daquela ordem, porque eu descumpri. Eu não fiz o que ele fez. Exatamente. Então isso me descredita da autoridade que me foi atribuída e eu não consigo, e se caso dê errado ali, eu estou por minha conta, que é o que acontece. Exato. A gente acaba assumindo a consequência daquele fato, porque eu fugiu as prerrogativas do que foi estabelecido para mim fazer. Então, veja que na relação natural do exercício das coisas no dia a dia, existe isso. Só que a gente não se dá conta que isso é uma realidade que a gente vive constantemente. Então, quando Paulo vai ensinar a Timóteo, ele está dizendo assim, ó, aquele que foi chamado não se embaraça e precisa realizar a tarefa que lhe foi confiada legitimamente. E legitimidade é diferente de legalidade. O grande problema hoje é que a gente pega o pressuposto da legalidade, do que se estabelece, e acha que muitas das vezes aquilo é legítimo. Aí a gente tem que dar um exemplo para a gente poder formular o pensamento e os ouvintes entenderem todo esse princípio, né? A Bíblia vai dizer que você deve amar o seu próximo como a si mesmo. E que se você vê alguém tendo necessidade, podendo suprir a necessidade, não faz, erra, peca, você quebra um princípio, quebra a legalidade daquilo, consequentemente gera uma ilegitimidade naquilo que você está fazendo. Você vai encontrar crentes se justificando, e digo crente, porque crente é diferente de cristão. Crente mente, crente engana, cristão não. Então, crente é todo aquele que crê. E Tiago é até taxativo, né? Até o diabo crê que Deus existe, é poderoso, e etc, etc, etc. Só que é uma forma de identificação nossa, mas que acabou ficando um pouco pejorativa, porque todo mundo crê em alguma coisa, então é crente. Para justificar algumas coisas, ele mente. Você bota pressão em alguém, né? Fulano, por que você não veio? Aí, se eu disser que não vi porque estava vendo o jogo do Roma com Liverpool, aí vai dizer assim, pô, caramba, na hora do culto, se eu der uma deixa dessa, o pastor vai chamar a atenção. Não, sabe o que é, pastor? Eu me enrolei em casa, desempenhando umas tarefas. Tá culpando a patroa. Ou outra coisa, o filho, ou o carro, enfim. Ou seja, ele está arrumando um meio legal de justificativa, mas não é legítimo. Não é legítimo. Então a legitimidade é o princípio para que a gente possa alcançar. Veja que Paulo está dizendo para Timóteo que ele deve militar segundo os princípios que foi estabelecido, e quando ele faz isso, ele se torna legítimo naquilo que ele vai alcançar. Legitimar é reconhecer como autêntico. Legitimar é habilitar como legítimo. Quando a gente fala de herança, um filho, vamos dizer, a pessoa teve uma relação extraconjugal e escondeu aquilo durante 20 anos. É o que mais acontece no meio artístico aí. Volta e meia está aparecendo alguém dizendo assim, ó, fulano de tal é seu filho. E como é que eu legitimo isso? Com teste de DNA, provando que ele tem o mesmo DNA que aquela pessoa que está dizendo que é pai dele. Então eu legitimo porque eu habilito ele como filho por reconhecimento legal. Então a legalidade é o princípio para a legitimidade.
mas estão usando hoje a legalidade como princípio para desculpa. A gente lembra de Adão, né? Deus não aceita desculpa. Por que a gente não evangeliza? Que legalidade a gente tem para descumprir o que foi nos dado como ordem? Porque o rio é perigoso, não? Hã? É porque é perigoso. O rio é perigoso, né? Vai chover. Aí eu arrumo uma legalidade, um princípio legal para justificar a minha falta do exercício da administração que aquilo foi me confiado. Não, ó, passar na esquina da rua Guaraci tá ficando perigoso. Não, ó, visitar tal lugar tá ficando perigoso. Então não existiria igreja naquele lugar. Não existiria conversão naquele lugar. Então a gente às vezes usa o meio legal para legitimar uma coisa que não tem como legitimar. Então veja que Paulo, quando está falando com Timóteo, ele diz assim, ó, princípio, não se embaraçar. E não se embaraçar é simplesmente o quê? Eu volto ao início da minha oportunidade aqui. É obedecer. Quando a gente obedece os princípios que Deus estabeleceu, a gente não se embaraça. É o vulgo não inventa. Exatamente. Faz o que foi dito. E veja só, legitimar é fazer aquilo que agrada a quem me alistou. Eu cumprir de forma legítima é simplesmente cumprir de forma que agrade, que alcance o objetivo daquele que me alistou para o exercício de. Legitimar é fazer a vontade. E fazer a vontade não é obedecer? Então tudo está em volta do que é obedecer. Quando eu... Melhor obedecer do que sacrificar. Pronto. O grande problema do serviço que não tem êxito é porque em algum momento eu deixei de obedecer. Quer ser um bom mordomo? Obedeça. Eis aí a palavra do homem que Deus está usando aqui nesta noite para nós. Ser um bom mordomo é, como o pastor disse, obedecer, ser zeloso, comprometido, para que você tenha legitimidade para fazer aquilo que você foi comissionado. Fazer o melhor possível até que seja possível fazer melhor ainda. E nós vamos caminhando aqui para a nossa conclusão. São aqui no nosso estúdio 9/18. Esse programa vai ser gravado. Infelizmente tivemos aí um problema com a nossa internet. Já é a segunda vez que nos acontece isso. A gente vai tentar buscar a possibilidade de sanar, substituir o link, mas agradecemos a compreensão de vocês. E vamos para a nossa conclusão. Eu vou acrescentar aqui minha conclusão e vou passar a palavra para o pastor Carlos para ele fazer as considerações finais. Peço que após o senhor fazer suas considerações, pastor, faça uma oração em prol daquele que vai assistir essa gravação. Sim. Minha conclusão: a mordomia cristã aponta para a verdade que Deus é o Senhor, o dono de tudo quanto existe na terra e no céu, e concedeu ao homem o privilégio e responsabilidade de administrar. Os homens não são donos, nós não somos donos de nada, nós apenas somos mordomos e escravos, que por amor fomos adotados como filhos de Deus, que nos concede a honra de administrar. Além disso, Deus exige dos dispenseiros ou mordomos que se achem fiéis, para que naquele grande dia nós possamos estar diante daquele que nos comissionou e ele, de maneira a nos galardoar de acordo com aquilo que nós fizemos, a justiça dele vai ser feita, e a justiça requer o juízo, né? Nós falamos isso. Sim. Como Adão, lá no paraíso, que ele peca, e ele diz que foi a mulher que Deus deu, e a mulher diz que foi a serpente, e o Senhor diz que não há desculpa. A partir daquele fato, a aliança foi quebrada. Aquilo que eles tiveram para administrar, eles administraram de maneira equivocada, inventaram, não obedeceram o único princípio que Deus deu, e isso vem se repetindo consequentemente, e a gente tem visto isso. Então, se você é igreja, você que é servo do Senhor, você precisa entender a sua posição, que o teu Senhor está disponível para te ouvir, te ajudar e te auxiliar, que você tem um privilégio e responsabilidade, que sem Deus nós não somos nada, e com Ele nós somos escravos, e o escravo está preocupado em servir o seu Senhor, que é amar o próximo como a nós mesmos. Então eu estou preocupado com o meu próximo. Quando eu ajo em favor do meu próximo, administrando aquilo que Deus me deu em favor da vida do próximo, o Senhor vai usar outro em favor da minha vida, e todos nós vamos cooperar por propósito de Deus.
Eu quero que Deus abençoe a sua vida. Todos os nossos programas aqui têm o objetivo de trazer uma visão da maneira mais clara possível e te alertar de que você precisa entender o quão importante é servir a Deus, o quão grande e quão santo que Deus é. E como a gente viu no seminário, a santidade de Deus exige justiça de Deus, que vai exigir o juízo de Deus. Então nós precisamos estar sempre cientes e entendidos, buscando o conhecimento da palavra. E eu te convido a não só ficar aqui nos acompanhando e estudando, escutando seu pastor. Eu te convido você a mergulhar e buscar o Senhor. Fala com o seu Senhor, Ele é teu Senhor, Ele vai te responder. As orientações dele estão aqui no manual, a Bíblia Sagrada. Nós aqui não estamos inventando o fogo que já foi inventado, nós apenas estamos tentando esclarecer. Que Deus abençoe, lembre do seu compromisso. Você foi chamado para uma missão, não para ficar sentado. Você tem algo a administrar que Deus te deu. Que Deus te abençoe, te dê esclarecimento. Pastor Carlos, em nome do pastor Glaucio, que hoje teve um problema, não pôde estar conosco, eu agradeço a tua presença. Amém. Seja sempre bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de nos conceder essa oportunidade, de acrescentar. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Que o Senhor possa fazer as suas conclusões e a oração para que nós possamos dar por encerrado esse programa. Amém. Deus abençoe os irmãos. Externo aqui também a minha alegria de ter podido hoje estar aqui para, de alguma forma, a gente partilhar sobre esse assunto e que você tenha um entendimento de que todos nós somos mordomos. Todos nós temos uma responsabilidade. Se você é pai, você administra uma família. Se você é mãe, você administra o seu lar. Ou até se você trabalha, administra as suas tarefas também. Filho, se você está estudando, administra todo esse período, os trabalhos que tem que entregar, as provas que tem que fazer. Tudo isso é um princípio de administração. Se você é um servo do Senhor, você tem que ter zelo por aquilo que Deus lhe confiou. Se tem um talento, se tem um dom, se Deus tem a você ou chamou você para o exercício de um ministério, entenda, ministério de ministro é aquele que está apto a servir a todos. Então, que tenha sido esclarecedor para você, tenha sido edificante para você e que Deus possa continuar iluminando o seu entendimento para a compreensão da verdade. Pegando aqui a consideração final do Vinícius, o profeta Oséias vai dizer isso, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, é uma continuidade. A gente não pode simplesmente, pelo fato de ter aprendido alguma coisa, se achar suficientemente já capacitado pelo exercício de. Eu tenho que aprimorar esse entendimento do que Deus me dá a oportunidade de aprender, para que eu possa administrar a cada dia de forma melhor o que Deus me confiou, para que outros possam alcançar o benefício disso. Que Deus te abençoe e que você possa participar em outras oportunidades desse trabalho, nesta rádio, para que, por certo, a sua vida seja edificada. Deus querido e amado, nós louvamos o teu nome pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, desse tempo de nós falarmos com respeito a um assunto tão relevante que é a mordomia cristã. Assunto esquecido, muitas das vezes, na tua casa, pelas tuas igrejas, mas que nesta noite o Senhor nos deu a oportunidade de esclarecer os ouvintes a respeito dessa responsabilidade que nos foi confiada. Que o teu Espírito continue falando em cada coração, esclarecendo a cada mente, para que eles sejam instruídos em toda a verdade. Te louvamos por tudo, agradecido no nome bendito de Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Amém. Até quarta-feira que vem, às 20 horas. Vamos estar divulgando durante a semana. Vamos tentar resolver esse problema. Esse programa foi gravado. Hoje é quarta-feira, dia 3 de maio, não é isso? 3 de maio? Dia 2. 2 de maio. Agora são 21 horas e 25 minutos. Você possa compartilhar esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar no nosso Facebook. A gente vai encaminhar para o pastor Carlos. Ele vai gravar um áudio, gravar um vídeo te respondendo. Nosso intuito aqui é, como sempre, edificar a vida dos irmãos. Deus abençoe a todos. Fique com Deus até quarta-feira, 20h30, às 20 horas, perdão, com o nosso próximo programa Esboçando Teologia. Que Deus abençoe a vida de todos. Vou subir a letrinha, Rock. Depois eu corto a gravata.